Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo melhorando o relacionamento. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 33. Vou ler do versículo 4 ao 11. Dizem assim: Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: Qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr mecer na presença de meu senhor. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuses, se logrei mecer diante de ti. Peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e instou com ele, até que o aceitou. Hoje é 2 de janeiro de 2024. Grandioso Deus, poderoso Senhor, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento cada ouvinte, a família de todos, concede um ano de vitória a todo mundo que está me ouvindo aí, suas famílias, a minha família também, a tua igreja, a nossa nação, esta missão nossa aqui. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo melhorando o relacionamento. E esta é a nossa primeira mensagem do ano aqui em nosso canal. Esperamos que Deus continue nos ajudando aqui. E como praticamente o ano se inicia hoje, desse dia 2, que é o primeiro dia útil do ano de 2024, eu quero falar sobre relacionamento. Não apenas a relação eros, ou seja, a relação de um casal casados, ou talvez noivos, pretendendo se casar ou namorados. Estou falando de uma relação no sentido macro, a relação em todos os aspectos. Como, por exemplo, a relação com Deus, essa deve ser a primordial. A relação também com os nossos parentes, que é o caso da leitura básica que eu li aqui, envolvendo 2 irmãos. A relação também com amigos, nosso relacionamento com os amigos. A relação também nossa com os nossos vizinhos. O nosso relacionamento também no ambiente de trabalho, de escola, de faculdade. E até mesmo o nosso comportamento em relação às pessoas que a gente nem conhece, os desconhecidos em via pública. Então esse ano eu quero já iniciar falando sobre relacionamento, porque eu quero dizer para você, para a senhora, para o senhor e para mim, em primeiro lugar, eu preciso consertar o meu relacionamento com alguém que talvez eu não esteja indo muito bem. Pode ser um cônjuge, pode ser filho, pode ser pai, mãe, pode ser irmãos, irmãos carnais, irmãos da igreja, colega de trabalho, não importa. O nosso texto aqui, que eu escolhi, o texto base, aqui em Gênesis, fala exatamente de uma relação quebrada. Uma relação que não estava mais existindo de uma forma harmoniosa entre parentes, entre 2 irmãos.
Mas observamos aqui que esta relação que estava quebrada, ela foi consertada. Então, este ano, a partir de hoje, a mensagem que o Espírito Santo me deu para mim, para você, para a senhora, para o senhor, vamos consertar os nossos relacionamentos, seja ele qual for, como eu já mencionei aqui, os diversos tipos de relacionamentos. Aqui nós encontramos, nesse texto base, Jacó, inclusive, com muito medo de se encontrar com seu irmão Esaú, porque eu acredito que você que lê a Bíblia, que ouve a palavra de Deus também, sabe do que aconteceu entre Esaú e Jacó. Jacó enganou Esaú, naquela questão da primogenitura, da bênção da primogenitura. Jacó, como enganador que foi para o seu irmão ficou, depois que soube de toda a tramóia, ficou com muita raiva dele, furioso ao ponto de querer matá-lo, e ele fugiu. Depois que Deus o abençoou, depois que Jacó teve ali uma mudança muito grande, espiritualmente falando também, Jacó decide se encontrar com seu irmão, o irmão que ele estava intrigado. Será que você, a senhora, o senhor, tem alguém que você, a senhora, o senhor e eu também precisamos nos encontrar para quebrar a intriga de muitos anos, de muitos meses, ou talvez de até dias? Aí Jacó se encontra com ele, com Esaú. Esaú até fica espantado ao ponto de, no versículo de número 8 dessa leitura base que eu li, capítulo 33 de Gênesis, Esaú perguntou: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Aí Jacó responde: para lograr merecer, ou seja, para tentar merecer de ti uma consideração, e chama o irmão de meu senhor. Ele estava ali como um papel de servo, totalmente subserviente. Havia apontado para com o irmão, mas certamente estava não só com medo de morrer, mas também estava arrependido. O segredo é esse, é se arrepender e procurar. Não espere aquele que você, a senhora, o senhor e eu mesmo machucou, não, para ele vir e a gente marcar uma conversa, não. Vá até ele, até ela. Hoje, a partir de hoje, inclusive esse ano é ano de reconciliação, ano de consertar os relacionamentos. Eu estou falando primeiramente para mim. E isso em todos os sentidos, repito. Por quê? Por que precisamos fazer isso ou se preocupar com isto, consertar as nossas relações com as pessoas? Porque Jesus está mais perto de voltar para buscar a sua igreja do que no dia 31 de dezembro de 2023. Ele pode vir daqui a pouco, ele pode vir no correr do dia de hoje, lá tarde, à noite, ou na madrugada do dia seguinte. E aí a gente precisa estar tudo na nossa vida certinho, inclusive nossas relações com as pessoas. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, força para fazer como Jacó, não apenas por medo de quem a gente machucou, mas arrependido verdadeiramente para nos reconciliar com essa pessoa. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.